Capítulo 3. Fios de evidência e rastreios. Parte 1. O zumbido constante do ar-condicionado era o som de fundo da vida de Sarah Siddall. Era o som que pontuava as horas intermináveis que ela passava debruçada sobre o microscópio. Um universo de vidro e luz que se tornara sua realidade. A moldura preta da ocular era a fronteira de seu mundo. E dentro dela, um campo de visão iluminado revelava segredos que a maioria das pessoas jamais perceberia. Ela se movia com a grasa de uma cirurgiã, mas com a paciência de um artesão. O laboratório, um santuário de precisão e ordem, era o seu domínio. As bandejas de metal reluziam sob a iluminação fria e o cheiro de produtos de limpeza e reagentes químicos pairava no ar. Fora dali, a cidade vivia seu ritmo frenético. Mas ali dentro, o tempo parecia desacelerar. Sarah estava examinando amostras de cabelo e fibra, fragmentos de uma vida brutalmente interrompida. Tess Lynn. Cada fio de cabelo, cada minúsculo fragmento de tecido era uma peça de um quebra-cabeça macabro. A vítima havia sido encontrada em um beco congelado, a pele pálida e os cabelos presos pelo gelo. Sarah sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros, a certeza de que a verdade se escondia em algum detalhe minúsculo, invisível a olho nu, e que só ela poderia encontrá-la. Sua rotina era um ritual de meticulosidade. O som suave da pinça, o clique do ajuste de foco, o deslizar de uma lâmina de vidro para outra. Ela buscava por qualquer coisa que não pertencesse a Tess. Os cabelos castanhos da vítima, finos e lisos, as fibras de seu hobby de seda, macias e brilhantes, eram facilmente identificáveis. Mas a busca era por algo mais, algo que o assassino, em sua pressa e descuido, havia deixado para trás. A paciência de Sarah era uma virtude, uma que ela havia aprimorado ao longo de anos de trabalho, transformando a tediosa repetição de sua tarefa em uma meditação. Ela sabia que a verdade não se revelaria com alarde, mas se insinuaria sutilmente, escondida em um canto do campo de visão, esperando para ser descoberta. O coração de Sarah batia num ritmo constante, compassado com sua respiração, mas ela sentia a pulsação de sua excitação profissional. De repente, a monotonia foi quebrada. Algo diferente. Uma anomalia em meio aos tons neutros do cabelo e da seda apareceu no campo de visão. Era uma fibra de tecido de uma cor azul vibrante, tão intensa que parecia brilhar sob a luz do microscópio. Sarah ajustou o foco, a imagem se tornando mais nítida, revelando a textura e a forma da fibra. Não era algodão, nem lã, nem seda. Era uma fibra sintética, com um brilho e uma rigidez incomuns, quase como um fio de plástico. Sua forma peculiar, com minúsculas ranhuras, indicava que havia sido projetada para um fim específico. A descoberta fez o coração de Sarah disparar. Um instinto profissional a invadiu, um pressentimento que depois de anos de trabalho ela havia aprendido a confiar. A fibra era a pista, o elo perdido que eles procuravam. Com mãos firmes, mas cuidadosas, ela removeu a lâmina do microscópio. O pequeno pedaço de fibra azul, menor que um grão de areia, foi colocado em um frasco estéril e fechado com segurança. Ela então se virou e chamou por Grissom. Sua voz baixa, mas carregada de uma urgência silenciosa. Ele se aproximou, sua expressão calma e ponderada, mas seus olhos, sempre atentos, mostravam uma curiosidade crescente. Grissom era um homem de poucas palavras e uma observação afiada. Ele se inclinou sobre a bancada, o cheiro de sabão e papel se misturando com o odor de reagentes. "O que você tem, Sarah?" ele perguntou, sua voz baixa. "Eu encontrei algo", ela respondeu, estendendo o frasco. "Não é uma fibra comum. É sintética, de uma cor azul forte. Parece ter sido projetada para algo específico." Grissom pegou o frasco e o examinou, primeiro com os olhos nus e depois com uma lupa de joalheiro, uma ferramenta que ele sempre carregava. Ele inclinou a cabeça, a luz refletindo na pequena lente, seus lábios se apertando em um gesto de concentração. "Essa não é uma fibra comum", ele repetiu, a voz mais baixa, quase um sussurro. "É única. A forma, a textura, é algo que eu nunca vi. Onde você a encontrou?" "No cabelo dela."
Sarah respondeu, a excitação se misturando com alívio. Presa no gelo. Tive que usar a pinça para separá-la. Grissom a olhou com aprovação, um sorriso leve, quase imperceptível, se formando em seus lábios. Você encontrou o que eu esperava, ele disse. A confiança em sua voz era um bálsamo para Sarah. Agora, vamos descobrir de onde veio. A busca pela origem da fibra começou imediatamente. Grissom e Sarah sentaram-se lado a lado, o brilho azul da tela do computador iluminando seus rostos. Eles acessaram o banco de dados de tecidos e roupas, uma vasta biblioteca digital de informações sobre fibras de todas as partes do mundo. A tela se encheu com milhares de imagens, cada uma representando uma fibra, um tecido, um tipo de roupa. A busca era um ato de fé e paciência. Era como procurar uma agulha num palheiro, mas a agulha era a chave para encontrar o assassino. Eles se revezavam, digitando palavras-chave e examinando imagens, a frustração crescendo a cada tentativa infrutífera. Fibra sintética, azul forte, Grissom murmurou, digitando a descrição no teclado. Textura rugosa. Sarah se inclinou, sua mão pairando sobre o mouse. Talvez seja de um equipamento industrial ou de uma roupa de trabalho. Possível, ou um material de embalagem, algo que ele usou para imobilizá-la ou para carregar o corpo. Grissom digitou mais algumas palavras-chave e a tela se encheu de novas imagens. Eles passaram horas assim, o silêncio da sala quebrado apenas pelo som dos cliques do mouse e o zumbido dos computadores. A frustração se infiltrava no ar, pesando sobre eles. A busca era uma corrida contra o tempo, e cada minuto que passava sem resultados aumentava a pressão. DNA, liderada por David Hodges, trabalhava em outra sala do laboratório, em um ambiente de concentração intensa. A evidência em suas mãos era a mais crucial, o preservativo usado. O processo de extração de DNA era demorado e complexo. Eles usavam uma série de produtos químicos para quebrar as células e extrair o material genético, um processo chamado de reação em cadeia da polimerase. Cada etapa era meticulosamente calculada, cada produto químico adicionado em doses precisas, para que o DNA fosse amplificado. O som do teclado do computador era o único ruído na sala. A equipe digitava os dados, comparando o perfil genético do preservativo com o banco de dados de criminosos, uma rede de informações biológicas que poderia desmascarar o assassino. A tensão no ar era palpável, e a cada segundo a expectativa crescia. De repente, um dos cientistas, um homem jovem chamado Ryan, se virou para a tela do computador, seus olhos arregalados. Ele olhou para seus colegas, um sorriso largo e chocado se formando em seu rosto. "Temos uma correspondência", ele exclamou, sua voz cheia de excitação. A equipe se aproximou, seus olhares fixos na tela. Grissom, que havia escutado a exclamação da sala vizinha, apareceu na porta, seus olhos curiosos. Na tela, o nome de David Phillips foi exibido, junto com uma foto. Um homem com um histórico de violência, já conhecido da polícia. Grissom e Sarah se olharam e um sorriso de alívio se formou em seus rostos. A busca havia terminado. Eles tinham um nome, um suspeito. Mas eles também sabiam que um nome não era suficiente. Eles teriam que provar a culpa de David Phillips, e para isso, eles teriam que ir além das evidências. Eles teriam que encontrar a história por trás do DNA. Capítulo 3. Fios de evidência e rastreios. Parte 2. O ar do laboratório, pesado e saturado com o cheiro metálico de reagentes e o aroma de papel e toner de impressora, era o cenário da incessante busca por respostas. Enquanto o nome de David Phillips ecoava como um sino na sala vizinha, a equipe de Catherine Willows e Nick Stokes se aprofundava na vida e na morte de Kevin. O que parecia ser um suicídio, uma tragédia privada, era para eles, a cada nova descoberta, mais suspeito. A falta de luto da esposa de Kevin, uma ausência gritante de dor que contrastava com a tragédia da perda, e o contrato de seguro de vida de $1 milhão eram as peças centrais de um quebra-cabeça sombrio. Eles sabiam que para entender a morte, precisavam primeiro entender a vida de quem ficou.
Eles se debruçaram sobre a vida financeira da viúva, buscando por qualquer coisa que pudesse dar-lhes uma pista. A busca por informações era um ato de meticulosa paciência. O som do teclado do computador era constante, um murmúrio de vozes que se misturava ao zumbido suave do ar-condicionado. A tela do computador, uma janela para a vida de outra pessoa, revelava um padrão de gastos alarmante. Catherine e Nick descobriram que a mulher levava um estilo de vida luxuoso, com gastos exorbitantes em roupas de grife, joias caras e viagens de luxo. Os registros do cartão de crédito, uma série de números e datas frias, contavam uma história de excessos, de uma vida vivida muito acima de suas possibilidades. "Olha isso, Nick", Catherine disse, seu dedo apontando para uma linha de despesas na tela. "Um vestido de $15.000 e aqui um colar de diamantes de 30 mil. Eles estavam gastando muito mais do que podiam pagar." Nick assentiu, seus olhos fixos na tela. A situação financeira do casal era precária e o dinheiro do seguro de vida seria a solução para todos os seus problemas. Ele se inclinou, apontando para uma foto de uma mansão. "Esta casa está hipotecada. O carro está com pagamento atrasado. O dinheiro do seguro de vida seria a solução para todos os problemas dela." A motivação era clara: ganância. A desconfiança de Grissom no suicídio de Kevin era forte. Ele chamou Catherine para uma análise mais aprofundada, um retorno ao local do crime, com olhos treinados para ver além do óbvio. Eles retornaram ao quarto de hotel, um local que, à primeira vista, parecia uma cena de suicídio. O quarto, silencioso e vazio, ainda carregava o peso da tragédia. Grissom e Catherine, no entanto, tinham um olhar diferente. Eles não viam uma cena de morte, mas um teatro de evidências. "Kevin teria amarrado o cabo assim?" Catherine perguntou, sua voz baixa, o som se perdendo no ar pesado do quarto. Grissom não respondeu com palavras, mas com ações. Ele pegou um cabo similar e, com a ajuda de Catherine, reencenou a morte. Grissom no papel de Kevin, Catherine como a observadora. Eles tentaram amarrar o cabo no pescoço de Grissom, simulando a posição do corpo. Eles notaram que era impossível para Kevin ter amarrado o cabo daquela forma. A força e a pressão necessárias para amarrar o nó eram muito maiores do que a de um ser humano em uma situação de suicídio. Grissom lutava com o cabo, seus músculos tensos, a dificuldade em cada movimento se tornando evidente. "É impossível", Grissom disse, sua voz tensa. "A pressão necessária para amarrar este nó, a pessoa teria que estar lutando, teria que ter um motivo muito forte. E em um suicídio, a pessoa estaria com o corpo relaxado. A morte foi encenada. O suicídio é uma farsa." A conclusão de Grissom era clara. Kevin não se matou. Ele foi assassinado. Enquanto Grissom e Catherine se concentravam na reencenação da morte, o detetive Nick Stokes se moveu pelo quarto com uma precisão silenciosa, seus olhos buscando o que os outros poderiam ter perdido. A primeira análise, feita às pressas, nem sempre era a mais completa. Havia sempre a chance de algo ter passado despercebido. Nick se agachou, sua respiração suave e medida, e examinou cada centímetro do chão. Ele deslizou uma lanterna de luz forense, a luz roxa e fria revelando vestígios de fluidos e outras substâncias que eram invisíveis à luz normal. O tapete, que à primeira vista parecia limpo, se transformou em uma tela de pequenos detalhes sob a luz. Ele se moveu devagar, varrendo a luz sobre a superfície, sua mente registrando cada pequena sombra, cada fibra fora do lugar. Sua busca foi recompensada. Em um canto, próximo à janela, ele notou uma sutil depressão no carpete. Não era uma mancha, mas uma forma, uma impressão. Ele inclinou-se, sua lupa em mãos, e examinou a forma mais de perto. "Grissom, Catherine, venham aqui!" Nick exclamou, sua voz cheia de excitação. Grissom e Catherine se aproximaram e Nick apontou para a impressão de sapato no tapete. "A impressão é de um sapato de salto alto, e não é do Kevin." A confirmação final da farsa estava ali, na forma de uma pequena marca no tapete. "É uma impressão fresca", Nick disse, sua voz tensa. "Significa que a pessoa que a deixou esteve aqui depois da morte, ou pouco antes." "Isso confirma",
disse Grissom, seus olhos fixos na impressão. Kevin não estava sozinho no quarto. A impressão é de um sapato de salto alto. A esposa, Catherine disse, a voz cheia de certeza. Ela esteve aqui, e a farsa do suicídio foi montada. A descoberta de Nick foi crucial. Ela confirmava a desconfiança de Grissom e a suspeita de Catherine. Eles tinham uma prova de que Kevin não estava sozinho no quarto. E eles tinham uma suspeita, a esposa. A confirmação final da farsa estava ali, na forma de uma pequena marca no tapete. A equipe do CSI se reuniu na sala de conferências do laboratório. O ar estava pesado com a tensão de um caso que parecia cada vez mais um assassinato premeditado. Grissom, com sua expressão séria, olhou para Catherine Willows e Nick Stokes. Temos um motivo, uma farsa e uma impressão de sapato de uma mulher, ele disse, sua voz calma, mas cheia de seriedade. A esposa de Kevin está mentindo, e nós temos que provar. Catherine assentiu com a cabeça. Nós precisamos de mais, precisamos de um motivo mais forte. O seguro de vida é uma coisa, mas precisamos de algo que a conecte a ele. Precisamos de uma prova de que ela estava no quarto. Nick, que estava examinando a impressão de sapato, olhou para Catherine. E se nós falássemos com a família de Kevin? Eles podem ter algo que nós não temos, algo que a conecte a ele. A equipe decidiu que era hora de confrontar a família de Kevin. Eles se encontraram com a irmã de Kevin e seus pais em um café. A interação de Grissom e Catherine com a família foi cuidadosa. Eles liam o luto e a dor nos rostos da família. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, Catherine disse, sua voz suave, mas cheia de autoridade. Nós estamos aqui para entender o que aconteceu. Poderiam nos contar sobre Kevin? Como ele era? A família descreveu Kevin como um homem gentil, que amava a sua esposa e que não tinha motivos para se matar. A irmã de Kevin, no entanto, descreveu a relação dos dois como complicada e disse que a esposa de Kevin era uma mulher que amava o dinheiro e que não se importava com ninguém além de si mesma. Ela o usava, ela disse, sua voz embargada pela dor. Ela o usava para conseguir o que queria. Ela amava o dinheiro, não o meu irmão. A revelação da irmã de Kevin era a peça final do quebra-cabeça. Grissom e Catherine sabiam que tinham um nome, um suspeito, mas eles também sabiam que um nome não era suficiente. Eles teriam que provar a culpa da mulher, e para isso, eles teriam que ir além das evidências. Eles teriam que encontrar a história por trás do dinheiro e da falta de emoção. A conclusão de Grissom era clara. Kevin foi assassinado por sua própria esposa. O suicídio era uma farsa, e eles teriam que provar.